Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém? Na metade do século XVIII, as crenças deístas se tornaram bastante populares na Europa e também na América do Norte. E o deísmo afirma que Deus criou o universo e tudo que existe nesse universo, mas que ele deixou a humanidade ao seu próprio curso. Ou seja, o deísmo diz que, apesar de Deus ter criado este mundo, ou ter criado você, ele então abandonou o mundo, abandonou a humanidade, e ele não interage, não interfere, não se relaciona com a humanidade. Por causa desse pensamento também, a filosofia deísta diz que a Bíblia não é inspirada por Deus, porque Deus não tem nenhuma relação com o ser humano, e também diz que não existem milagres. E Guilherme Miller, que nasceu no ano de 1782, quando se tornou um jovem, ele abraçou essa filosofia deísta. Mas o fato de ele acreditar que Deus não se importava e não se envolvia com a humanidade, e que a Bíblia não era inspirada, que não havia milagres, isso não mudou nada em sua vida. Muito pelo contrário, ele vivia insatisfeito. E quando ele chegou aos 34 anos de idade, o Espírito Santo então despertou no coração dele a necessidade de buscar mais conhecimento, buscar o Espírito Santo, porque ele sentia a sua condição pecaminosa, ele começou a sentir esse vazio, não sabia onde encontrar a esperança, não sabia onde encontrar a resposta e sentia que o seu futuro seria escuro e triste. E olha o que ele disse. Grande Conflito, página 142. Olha o que Guilherme Miller disse. O céu era como bronze sobre a minha cabeça, e a terra como ferro sobre os meus pés. Quanto mais pensava, mais divergentes as minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser dominados. Sentia-me verdadeiramente infeliz, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me sem saber de quem. Sabia que havia algo errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era correto. E aí ele continua dizendo, próxima citação: vi que a Bíblia apresentava precisamente um Salvador, como o que eu necessitava. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal. Perdi todo o gosto por outras leituras e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Grande Conflito, página 143. Guilherme Miller, irmãos, era um homem honesto, era um homem simples, mas era um homem muito inteligente. Ele começou a estudar a Bíblia, comparando passagem por passagem. Quando ele encontrava um texto difícil, ele comparava esse texto difícil, que ele não conseguia compreender completamente, com textos que falavam do mesmo assunto e que eram mais claros. E ele estudava, orando, pedindo a Deus entendimento. Amém? Você já abriu a Bíblia em casa e antes de ler, pediu: Senhor, abra a minha mente,
abra o meu entendimento. No Salmo 119, verso 30, diz o quê? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Você já percebeu que é quando nós buscamos a Deus, é quando nós buscamos conhecer a vontade de Deus com o coração apertado, talvez passando por uma dificuldade, por um momento difícil, com um coração humilde, sensível, que Deus mais se revela a nós? Na página 142, Ellen White diz assim: um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem escolhido por Deus para iniciar a proclamação de que, irmãos? Da segunda vinda de Jesus. E ontem, você que esteve aqui ou acompanhou pela internet, viu que estudamos algumas profecias que haviam se cumprido justamente nesta época, um pouco antes do nascimento de Guilherme Miller. O mundo passou a ter uma expectativa sobre a volta de Jesus. E Deus escolheu esse homem simples. Era um homem com sentimentos honestos, que desejava conhecer profundamente a verdade para proclamar a mensagem da sua segunda vinda. Queridos, buscar conhecer a vontade de Deus através do estudo da Bíblia, com o coração aberto e insensível, deve ser a nossa prioridade. E a oração deve ser o nosso primeiro dever. Você sabe que tem gente por aí que não estuda a Bíblia, não busca a Deus em oração e ainda quer ter a direção divina. Nós vivemos em uma época onde as pessoas querem ter as respostas para os seus problemas, para as suas dificuldades, querem ter a direção divina, querem receber uma revelação direta de Deus, visível, mas não querem passar tempo estudando a Bíblia, orando. E hoje nós vivemos na era da revelação, né? Onde um monte de gente por aí diz receber revelações de Deus. Você já encontrou alguém por aí assim? Alguns anos atrás eu fui a uma igreja com um amigo e nós sentamos ali na última fileira e o pregador era desses que fazia revelações sobre a vida das pessoas. Ele apontava o dedo, pedia para a pessoa levantar, e então ali ele fazia uma revelação sobre a vida daquela pessoa. E eu percebi que ele estava olhando muito para a última fileira daquela igreja, que estava cheia, lotada. E eu imaginei assim, ele deve estar recebendo alguma revelação. E eu olhei para o colega que estava do meu lado e falei assim: olha, fique esperto, porque daqui a pouco ele vai pedir para eu ou você levantarmos. Irmãos, foi dito e certo. Aquele pregador, olhando sempre para a última fileira, me lembro como se fosse hoje, ele apontou o dedo e disse: ei, você, se levante e vem aqui. Aí eu olhei para o colega e falei assim: olha, está falando com você, vai lá. E aí ele se levantou e foi. E quando esse meu amigo foi à frente, aquele pregador disse assim para ele: olha, você não ia passar de hoje.
E Deus me revelou que você tinha um câncer e você não ia passar de hoje. Mas Ele operou um milagre em sua vida aqui na igreja. Uau! Que revelação! São essas revelações que arrastam milhares de fiéis para essas igrejas. Outro dia, um amigo ligou para mim. Ele estava passando por um momento difícil na vida, muito atribulado, e ele disse assim: rapaz, eu recebi uma revelação. E então eu falei: sim, e qual foi a revelação? Ele então disse: Deus me revelou que eu sou o anticristo. Aí eu falei assim: e é? Ele disse: sim, e em breve eu deverei ser revelado ao mundo. Irmãos, veja como está a mente das pessoas por aí afora. Existe uma bagunça no aspecto espiritual. Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos conduzir, para mostrar o caminho. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guilherme Miller estudava a Bíblia com um profundo interesse de conhecer a vontade de Deus. E ele descobriu algo interessante. Ele descobriu que a Bíblia falava sobre a volta de Jesus. Ele descobriu que a Bíblia falava que um dia Jesus voltaria a essa terra. E quando ele olhou para os acontecimentos em seus dias, ele percebeu que Jesus estava perto de voltar a essa terra. Olha essa citação no Grande Conflito, página 145. Ele disse, pode passar, Wellington: notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo, eventos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumpriam-se de acordo com as predições. E então, depois de analisar todos os textos da Bíblia que falavam sobre a volta de Jesus, ele chegou a uma conclusão: que havia um texto que parecia revelar o momento da segunda vinda de Cristo Jesus. Esse texto foi o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 8, verso 14. Você conhece esse texto? Olha o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel, ele teve uma visão, ele ficou bastante confuso com esta visão, ficou tão atribulado que ele chegou até a adoecer. E aí o anjo disse assim para ele: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o que, irmãos? Purificado. Guilherme Miller, ele já havia descoberto que um dia na profecia representava o quê? Um ano, de acordo com Números 14, verso 32, e também Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. E ele chegou então à seguinte conclusão: de que as 2.300 tardes e manhãs, que eram 2.300 dias, representavam 2.300 anos na história. E naquela época, Guilherme Miller, ele havia aceitado uma ideia comum, de que a terra, na era cristã, havia se tornado o santuário. Porque
Jerusalém havia sido destruída no ano 70. O templo havia sido destruído junto com a destruição de Jerusalém. O cristianismo já havia alcançado o mundo e que esses 2.300 anos se estenderia muito além da dispensação judaica. Portanto, ele não poderia se referir ao santuário daquela época. E, na visão dele, que era uma visão comum de que a terra havia se tornado o santuário na era cristã, se a terra era o santuário, então a terra seria purificada pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Porque o texto diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria o quê? Ou seja, na cabeça de Guilherme Miller, então a terra seria purificada. E então ele pensou, se eu conseguir encontrar a data de partida desses 2.300 anos, eu então vou chegar aonde? No dia exato em que Jesus voltará a essa terra. Que brilhante! Imagina fazer uma descoberta assim. Já pensou? E no capítulo 8, ele não encontrou nenhuma resposta do ponto de partida dos 2.300 anos. Mas no capítulo 9, foi achada a resposta. Venha comigo agora no capítulo 9, a partir do verso 23. Olha o que o anjo disse para Daniel. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ele disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Daniel era de que povo? Judeu. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, está prestando atenção aí? Será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a sua asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Talvez você esteja pensando agora. O anjo voltou para explicar, para fazer Daniel entender aquilo que ele não havia entendido no capítulo 8. E agora eu que fiquei confuso ou confusa. O anjo esclareceu para Daniel a visão, mas parece que agora tudo ficou escuro, né, para nós. Mas fique tranquilo, que nós vamos agora entender o que o anjo diz. Primeira coisa, o anjo disse para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
Irmãos, a palavra determinadas significa literalmente separadas ou cortadas. Ou seja, 70 semanas seriam separadas, seriam cortadas para que povo? Para o povo judeu. Então, 70 semanas seriam destinadas ao povo judeu. Mas de onde essas semanas deveriam ser separadas? Deveria ser separadas dos 2.300 anos. As 70 semanas deveriam ser tiradas da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Olha o que diz no Grande Conflito, página 146. Como os 2.300 dias foram um único período de tempo mencionado no capítulo 8, as 70 semanas devem ser uma parte dos 2.300 anos. Afinal de contas, o anjo aqui, irmãos, estava explicando a visão que Daniel teve no capítulo 8, que não havia entendido. Então, se as 70 semanas estão dentro dos 2.300 anos, a pergunta é: quantos anos representa as 70 semanas? E agora, quem é bom de matemática aí? Uma semana tem quantos dias? Quantos? 7 dias. 70 semanas vai dar quantos dias? Se você multiplicar, vai dar 490 dias. Então, de acordo com o princípio dia, ano, 490 dias é o quê? 490 anos. Então, as 70 semanas representam 490 anos dentro dos 2.300 anos. Está claro até aqui, irmãos? As 70 semanas representam 400 e... Isso aqui é importante, irmãos. O adventista precisa conhecer isso. Nós, adventistas, precisamos conhecer essa profecia. Porque a nossa igreja surge a partir dessa profecia. Então, repetindo, as 70 semanas representam 490 anos, que estão dentro dos 2.300 anos. Mas, ainda temos uma pergunta. Quando é que começa os 2.300 anos? Essa era a pergunta de Guilherme Miller. Isso que ele queria saber. Quando é que começa os 2.300 anos? Vamos ao verso 25. O que diz a Bíblia aí? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, 7 semanas e 62 semanas. Quando o anjo explica para Daniel o ponto de partida dos 2.300 anos, ele já apresenta também o ponto de partida dos 490 anos, que estão dentro dos 2.300 anos. Olha o que o Grande Conflito diz na página 146. Os dois períodos, os 2.300 anos e os 490 anos, devem começar ao mesmo tempo, sendo que as 70 semanas deveriam ser contadas desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí ela diz: o decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 antes de Cristo. Então os 490 anos começa quando, irmãos? Em 457 antes de Cristo, com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Os 2.300 anos começam quando, irmãos? Quando? Em 457 antes de Cristo,
começa também na mesma data dos 490 anos. Então, os 2.300 anos e os 490 anos têm início no mesmo ano, na mesma data. Ok até aqui? Entendido? Então vamos avançar. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, no texto que nós lemos agora, o anjo já mudou. Ele não fala de 70 semanas. Ele falou aqui de 7 semanas mais 62 semanas. E agora? Confuso, né? 7 semanas mais 62 dá quanto, irmãos? 7 mais 62, 69. Está faltando quantas semanas? Uma. Então, se 7 semanas mais 62 semanas dá 69, isso dá quantos anos? Cadê os matemáticos? 483 anos, 7 anos a menos do que 490 anos. Na verdade, o anjo divide os 490 anos em alguns pontos ou momentos. Primeiro ele diz assim, 7 semanas. Isso pode se referir ao período que a cidade de Jerusalém durou para ser reconstruída. 7 semanas dá 49 anos. Aí ele diz assim, 7 semanas e depois 62 semanas. A duração, irmãos, dessas 69 semanas, que são 483 anos, quando é que começa esses 483 anos? Quando é que começa? Vamos lá, vocês estão aqui ligados? Quando que começa? Os 2.300 anos começam quando? Os 490 anos começam quando? E os 483 anos? Começam quando? Na mesma data. Estamos vendo por parte as 70 semanas, os 490 anos. Então, a duração dos 483 anos vai do ano 457 até quando? Eita, que já está um nó na cabeça de alguns aqui, né? Vai até quando, irmãos? Esses 483 anos que começou lá em 457. Vai ao ano 27 depois de Cristo. Agora, olha o que a citação no livro Grande Conflito, página 147 diz aí, ó. Nesse tempo, cumpriu a profecia, no outono de 27 depois de Cristo. Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. Depois de seu batismo, ele foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Queridos, existem muitas profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo Jesus. Mas essa profecia de Daniel, capítulo 9, é muito especial. Por quê? Porque essa profecia, muito obrigado, irmã. Porque essa profecia mostra exatamente o momento do batismo de Jesus e mais, indica o momento em que Jesus seria morto também. E isso foi predito 500 anos antes de acontecer. Que fantástico, irmãos. Como a Bíblia é extraordinária. E agora, olha o que está escrito no verso 26. Depois dessas 62 semanas, já passaram as 7, vão se passar 62, será morto o que, irmãos? Ungido. Quem é ungido? Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir está se referindo aqui a quem? É uma referência ao imperador Tito, que veio com o seu exército, cercou a cidade de Jerusalém e a destruiu no ano 70 depois de Cristo. Então, o anjo já dá aqui um panorama. Depois das 69
2 semanas será morto, Jesus morrerá, e também a cidade de Jerusalém mais à frente será destruída, ou seria destruída. E diz assim: e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O anjo fala aqui, irmãos, o momento da morte de Jesus. E também faz referência à destruição de Jerusalém, como eu citei. Quando foi que Jesus morreu? Ele dá a resposta. O que diz no verso 27? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quantos anos é 1 semana em profecia? Quantos? 7 anos. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Então, na metade dessa semana, Jesus deveria o quê? Morrer e fazer cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Irmãos, o ministério de Cristo nessa terra durou 3 anos e meio. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como é dito em Mateus capítulo 27, verso 51. Fazendo cessar os sacrifícios que eram realizados e que apontavam para a morte de Cristo Jesus. Então nós chegamos aqui no ano 31 depois de Cristo. Está claro, né? No ano em que Jesus morreu. Mas ainda falta a outra metade da semana. O que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Nós estudamos aqui a morte de Estevão. Quando Estevão morreu, este fato fez desencadear a primeira perseguição geral dos líderes judeus aos cristãos. E por causa dessa perseguição, os cristãos foram dispersos. E eles começaram a pregar o evangelho aos gentios. Olha o que Ellen White diz na página 147 do Grande Conflito. Os 490 anos reservados especialmente aos judeus findaram em 34 depois de Cristo. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho através do martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados a fugir de Jerusalém pela perseguição, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Como a profecia se cumpriu de maneira exata. Exatamente no final da profecia dos 490 anos, então, agora, o Evangelho buscou alcançar o mundo. E nós precisamos entender que o anjo falou assim, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. Jesus se dedicou a alcançar o povo judeu primeiramente, mas esse povo rejeitou a Cristo, o seu melhor amigo, o seu único ajudador. E o ápice disso foi quando eles mataram Estevão por causa de dizer que tinha visto o céu aberto. E Jesus estando à direita de Deus. Por isso que o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Incrível, né, irmãos? Alguma dúvida? Como Deus é bom. Revelou os acontecimentos antes de se cumprirem. E Guilherme Miller estava buscando a data que finalizaria os 2.300 anos que Jesus então iria voltar a essa terra. E olha o que é dito no livro Grande Conflito, página 148. Em 1818,
Guilherme, ele chegou à solene convicção de que dentro de 25 anos, aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Não necessito falar, disse ele, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva, nem do anelo ardente de participar das alegrias dos remidos. Oh, quão brilhante e gloriosa se me apresentava a verdade. Qual foi a última vez que você esteve ansioso para ver Jesus voltar? Qual foi a última vez que você sentiu essa emoção, esse aperto no coração, querendo ver Jesus voltar a essa terra? Qual foi, querido, a última vez? Jó declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha essa certeza, ele vivia essa esperança em seu coração. Isso queimava no coração de Jó. Guilherme Miller começou a viver agora uma experiência maravilhosa, vivendo agora a expectativa de, em pouco tempo, ver Jesus voltando nas nuvens do céu. E amanhã nós vamos ver como que ele se tornou um grande pregador da volta de Jesus. Mas, querido, qual foi a última vez que o teu coração esteve ansioso para ver Jesus voltar? Será, irmãos, que nós estamos nos acostumando com esta vida, com este mundo? Será que estamos vivendo dia a dia, nos acostumando com as coisas dessa terra? Jesus irá voltar a essa terra, querida igreja. Jesus irá voltar para nos buscar. E quando Jesus voltar, eu imagino que a emoção vai ser maior por parte dele do que de nós. Porque imagina um pai que tem um filho que nasce cego, que não consegue ouvir a voz do pai, e depois de um milagre, de uma mudança, esse filho vê pela primeira vez o seu pai. Eu estava vendo hoje alguns vídeos na internet de crianças que não enxergavam e passaram a enxergar assim, depois de um tratamento, que não ouviam, colocaram um aparelho e passaram a ouvir a voz do pai. Como essas crianças choravam, como as lágrimas desciam em seu rosto, vendo pela primeira vez o papai, a mamãe, ouvindo pela primeira vez a voz do seu pai. Mas o que me chamou a atenção é como os pais se emocionavam nesta hora, em perceber que o filho estava o vendo pela primeira vez. Você já imaginou a emoção de Cristo quando olhar nos teus olhos e perceber que você consegue vê-lo? Você já imaginou a emoção de Jesus quando chegar perto de você e perceber que você consegue ouvi-lo? Que emoção! Como será extraordinário esse tempo, irmãos. Não deve existir coisa pior para um pai do que chegar em sua casa depois de muito tempo longe por causa de uma viagem e perceber que o seu filho não o reconhece. Jesus, quando voltar a essa terra, ele virá para buscar os seus.
Eu me lembro que quando eu era criança, bem pequenininho, meu pai viajava muito. Era pastor. E ele fez uma viagem para um outro país e ficou cerca de 6 meses sem vir em casa. A comunicação naquela época não era tão fácil como hoje, que você pega o seu smartphone e faz uma videochamada. E quando o meu pai chegou desta longa viagem que ele fez por alguns países da América do Sul, a minha mãe diz que quando ele apareceu na porta de casa, nós não o reconhecemos. A gente correu e se escondeu. Como deve ter sido triste para ele. Querido, quando Jesus voltar, Ele quer olhar nos teus olhos e perceber que você o reconhece como teu Salvador, como teu Pai. Quando Jesus voltar, Ele vai querer te abraçar e vai dizer: filho, valeu a pena o sacrifício que eu fiz por você. Nós iremos ouvir agora o último louvor, e depois desse louvor iremos fazer uma oração. Boa noite. Que Deus seja honrado e glorificado. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Eu tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste
em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu posso ver o lar que Cristo me espera. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegar, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o que nós mais queremos, ó Deus, é ver o Teu rosto. É tocar em Tuas mãos que foram feridas por amor a nós. É abraçar o Teu corpo que foi esmagado por amor a nós. O que nós mais queremos, ó Deus, é estarmos na Tua presença por toda a eternidade. Senhor, coloca em nosso coração o desejo diário de ver Jesus voltando a essa terra. Esse mundo, ó Deus, oferece tantas coisas que às vezes o inimigo usa essas estratégias para fazer com que o teu povo se acostume com esta vida, com este mundo, com a rotina do dia a dia. Mas aqui não é o nosso lugar. Esse lugar é um lugar de tristeza, de dor, de morte, de violência, de separação, de tragédias, de injustiça, de ódio. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é ao lado de Jesus. Portanto, Senhor, preserva o teu povo, para que até Jesus volte a essa terra, todos estejam de pé. E como Jó tenha a certeza no coração de que o nosso Redentor vive e de que em breve Ele se levantará sobre esta terra. Nos dá a tua bênção. Nós oramos
no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.